Você já ouviu falar na caverna de Platão? E no famoso fruto do conhecimento do Jardim do Éden? Parecem histórias totalmente diferentes, né? Um é filosofia grega, a outra é mitologia cristã. Mas eu vou dar um pequeno spoiler já. E se eu te disser que as duas falam da nossa busca por conhecimento e pela verdade? Por que a busca pelo saber é tão perigosa, fascinante e também essencial para a humanidade? Será que a gente está pronto para encarar as consequências de se conhecer a verdade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Imagine algumas pessoas que estão presas dentro de uma caverna. Elas não conseguem olhar para fora, elas só conseguem olhar para a parede. E tudo que elas veem são as sombras que são projetadas nessa parede. Elas estão presas ali, talvez acorrentadas, de alguma forma que elas não conseguem olhar para fora, só conseguem olhar essa parede. E em um dado momento, uma das pessoas consegue se desvencilhar das correntes que as prende ali dentro e ela consegue caminhar em direção à entrada da caverna. E quanto mais essa pessoa caminha para a entrada da caverna, ela vai sentindo aquela luz forte nos seus olhos, né? Ela não consegue ver exatamente o que tem ali fora. Até que os olhos dela vão se acostumando com aquela luz. E ela começa a observar um novo mundo, novas formas, novas cores. E aí ela descobre que ela conheceu a realidade, ou a verdade. E quando ela faz essa descoberta, ela decide voltar para a caverna para contar para as outras pessoas ali dentro a descoberta dela. E ela faz isso, ela volta para a caverna e aí ela começa a contar o que ela viu. As pessoas ali dentro não concordam muito com ela, não aceitam muito o que ela está falando. Umas viram a cara, outras ficam agressivas em relação a essa pessoa. Eles acham que ela está inventando alguma coisa. Porque para elas, para as pessoas que estão ali dentro, o que é projetado na parede da caverna é que é a realidade, que é a verdade. Platão usou essa metáfora para mostrar como é difícil sair da ignorância e buscar o verdadeiro conhecimento. Já no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo de bom ali. Já tinham dado nomes aos animais, às plantas, podiam comer do que bem quisessem, exceto do fruto do conhecimento. E aí vem a serpente, e a serpente diz: comam desse fruto e vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E aí o resto é história. Um fato interessante nas duas histórias é que você vê que nas duas o personagem, ou os personagens, eles acabam tomando uma iniciativa, né? Um conseguiu se libertar das correntes e sair da caverna, os outros dois decidiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E essa iniciativa, que seria uma transgressão à regra, ao que é o normal, é um ponto interessante do ser humano. O ser humano ele precisa transgredir para poder evoluir. Inclusive existe um livro interessante, escrito por um rabino brasileiro, chamado Newton Bonder. O livro chama A Alma Imoral, que ele fala um pouco dessa transgressão. Ele faz uma comparação de que o corpo, né, o nosso físico, ele é moral no sentido de perpetuar a espécie, etc. Ele não transgride regras, ele segue essa regra. Mas a alma do ser humano ela é e precisa ser imoral para que o ser humano possa evoluir, né? E é interessante essa visão do rabino, do Newton Bonder, de enxergar o ser humano dessa forma, de interpretar a Gênesis de uma maneira mais filosófica, digamos assim, e não tanto literal, como muitas pessoas tentam interpretar a Bíblia, e principalmente Gênesis. E, inclusive, dá até para fazer uma comparação aí interessante com um ateu, um filósofo ateu chamado Nietzsche. Para Nietzsche, essa moral cristã, que é uma tradição ocidental, era algo que limitava a liberdade da pessoa, né? E é aí que surge o conceito dele de super-homem, que é a pessoa que transcende esses valores, essas morais,
e cria os seus próprios valores. E essa pessoa vai viver a sua vida na sua totalidade, né? Sem as tradições limitando a sua liberdade de escolha, por exemplo. Mas o foco desse vídeo não é exatamente ficar comparando o Newton Bonder com o Nietzsche. Mas eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você quiser, coloca aqui nos comentários. Então esse caminho que o ser humano sente a necessidade de trilhar, de buscar o conhecimento, de buscar a verdade, né? De transgredir, no caso do Newton Bonder, de ter a alma imoral, né? Que não é a tradicional, ou de Nietzsche, de ser o super-homem, de passar das regras sociais, e você ter os seus valores e você ser você mesmo. Essa busca do ser humano, ela é libertadora, mas ao mesmo tempo traz uma carga de responsabilidade sobre você. Inclusive, tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre que dizia a famosa frase: o homem está condenado a ser livre. Então o que ele dizia é que o homem ele tem o peso da responsabilidade de ser livre, de tomar suas decisões, de arcar com as consequências, mesmo a gente não sabendo quais serão as consequências das nossas decisões. O peso, a responsabilidade está sobre nós, né? Tanto na caverna de Platão como na história do Jardim do Éden, a gente vê que o peso da responsabilidade recai sobre as pessoas que transgridem, que buscam algo mais, né? Quem sai da caverna vai enfrentar a resistência das outras pessoas. E quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal perde a inocência. E o interessante é que nos dois casos você vê que o conhecimento muda a percepção de mundo. Então você deixa de ser aquela pessoa que você era. Você já pensa de uma nova forma. Você não consegue mais voltar a ser o que você era antes. E você não conseguir ser mais quem você era nem sempre é fácil. E se a gente trouxer essas histórias para a nossa realidade hoje na era digital, com a internet, você acha que com toda essa informação à disposição das pessoas, você acha que todo mundo saiu da caverna? Ou você acha que as pessoas estão enxergando novas sombras? A gente tem que pensar também que informação é uma coisa e conhecimento é outra. E sobre o fruto do conhecimento? O que você acha da curiosidade humana em áreas como genética, inteligência artificial, ou até mesmo essa mudança climática? Você acha que o ser humano está agindo de forma que ele vai acabar se expulsando do paraíso? Essas duas histórias, apesar de serem antigas, elas continuam super atuais. Elas lembram a gente que a busca pelo conhecimento é um caminho difícil, cheio de desafios, mas essencial para a nossa evolução. Então eu vou deixar aqui a minha pergunta. O que você prefere? Ficar dentro da caverna ou você tem coragem de comer do fruto? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vai ajudar muito a gente aqui que está começando, tá bom? E só lembrando que aqui no nosso canal o papo é sincero e pensar vira arte. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!